Olá, Primavera Saúde no ar! O tema de hoje é herpes e eu estou recebendo a doutora Silvana, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Bom, doutora, para a gente começar esse bate-papo, gostaria que a senhora pudesse definir, explicar o que exatamente seria herpes, né? Na verdade, herpes é um nome genérico de uma doença que se caracteriza por bolhas, vesículas, que tem conteúdo líquido, tá? Então, existem várias doenças cujo nome é herpes na nomenclatura, né, na denominação, mas que nem sempre são os herpes que a gente conhece mais popularmente, né? O herpes simples, que é o herpes de lábio, o herpes genital. Então, na denominação herpes, é uma infecção de caráter bolhoso, vesícula, líquido, e ela sempre tem alguma sensação antes de começar, uma ardência, uma coceira, né? E existem fases diferentes dessa infecção. Né? Então, a gente tem herpes numa primeira fase, que seria chamada primeira infecção, que sempre ela vem acompanhada de outros sintomas, geralmente um mal-estar, que a gente chama de pródromo, né? Na medicina, a gente chama de pródromo todas as sensações que vêm antes da doença. Então, às vezes, vem com febre, com mal-estar, com calafrio, com dores, com latejamento. Essa primeira infecção, que a gente denomina primeira infecção, ela é sempre muito mais exuberante e muito mais importante. E ela pode dar em qualquer parte do corpo? Então, os vírus que definem a doença, né, a doença herpética é uma doença viral, ela é provocada por um vírus. Esse vírus, ele tem tipos diferentes, tanto que a gente denomina popularmente herpes tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A herpes tipo 1 é aquele que a gente mais comumente vê, que é o herpes na região da cavidade da boca. Pode até dar dentro da boca, que a gente chama de estomatite, é quando é um quadro mais severo. Mas o que a gente mais costuma ver são nos lábios e no contorno labial. Esse é o herpes tipo 1. O herpes tipo 2 é um outro tipo de vírus que compromete mais a região da genitália. Na verdade, é sexualmente transmissível, né? Então, são formas diferentes. E o tipo 3, na verdade, não tem nada a ver com essas duas formas apresentadas, é uma reativação do vírus da catapora. Então, normalmente quem tem o herpes tipo 3, que é o chamado herpes zoster, que é um quadro bem mais intenso e agressivo, né, acompanhado de sintomas bem mais exuberantes, geralmente dá na maior idade, esse é uma reativação de um vírus que a pessoa já teve na sua infância, que é a catapora. E agora falando dos principais ou possíveis causadores da herpes, né, doutora? O que seria que acabaria provocando, né? Na verdade, é a baixa de resistência do organismo. E essa baixa de resistência, ela pode advir de várias formas, né? Uma exposição solar muito intensa pode provocar um herpes. Um estresse muito intenso pode provocar. Por exemplo, uma dieta restritiva intensa. Uma pessoa quer emagrecer, faz uma restrição alimentar, pode provocar um herpes, né? Um contato com alguém que está contaminado pode reativar um herpes, né? E a gente tem muito cuidado na infância, porque é nesse momento da infância em que existe o primeiro contágio, né? Então, quer dizer, uma criança entrando em contato com alguém com herpes tipo 1, por exemplo, que é o herpes oral, ela pode contaminar-se pelo vírus e em algum momento da vida produzir a infecção. Porque isso que é muito interessante na infecção herpética. Não necessariamente quando você entra em contato com quem está contaminando, você vai produzir a doença. Tem pessoas que entram em contato com o vírus pela primeira vez e só produz a doença depois de alguns dias ou semanas ou até meses, porque existe uma característica nessa doença que é uma característica chamada latência. Ela fica no organismo sem produzir doença. Então, o vírus ele está no seu organismo, não te provoca doença. E alguma dessas condições em que há baixa resistência, ele então aparece sobre a forma de infecção. E aí essa infecção vem com esses comemorativos todos, né? De ardência, latejamento, coceirinha, e geralmente no mesmo local. Então, uma coisa que caracteriza a infecção é a reincidência, o reaparecimento na mesma área. Então, quando um paciente chega no consultório, às vezes ele já teve a infecção, porque a infecção ela tem um tempo curto, né? Ela vai de 3 a 8 dias, em média. Então, às vezes o paciente, quando marca a consulta, fala, doutor, eu tive uma lesão aqui. Aí você pergunta, como é que é essa lesão? Falaram, umas bolinhas. Antes de aparecer a bolinha, apareceu alguma coisa? Ah, sim, doutora, teve um vermelhinho, uma coceirinha, um certo latejamento, um formigamento, uma sensação estranha. Veio a bolinha, depois secou. Então, às vezes, quando está no consultório, ou já não tem mais a lesão, ou tem uma crostinha. Dificilmente você pega um quadro agudo, assim, na fase, porque ela dura, em média, 72 horas. Então, se você não pega o paciente naquela fase inicial da doença, nem sempre é fácil fazer um diagnóstico. Mas quando o paciente informa que ele tem a doença no
mesmo local várias vezes, está feito o diagnóstico, é um herpes simples, né? E essa sequência, né, que acaba aparecendo em quanto tempo? Tem um não existe uma diretriz. Na verdade, depende muito da imunidade do paciente. Se o paciente for imunodeprimido, ou seja, um paciente que tem uma imunidade mais baixa, isso porque ele toma remédios que abaixam a resistência, por exemplo, um paciente que é portador de uma doença crônica que necessita tomar corticoide. O corticoide abaixa a resistência, então ele fica muito vulnerável e passa a poder produzir lesões com mais frequência. Agora, como você mesmo já citou, existem alguns tipos que acabam se dividindo dos tipos que existem de herpes, né, doutora? Nesse caso, o que acaba diferenciando uma da outra, né? É basicamente localização. O herpes tipo 1, ele de um modo geral, 80% a 90%, ele é no contorno da região da boca. Pode até comprometer um pouco o nariz, pode até dar interno, como eu falei, mas de um modo geral ele é mais nessa região. Pode dar em outras áreas do corpo, tá? Eu disse 80% a 90% região ao redor da boca, mas ele pode dar no restante do corpo. Agora, o herpes tipo 2, ele é genital, ele é ginecológico. O máximo que ele pode dar é na região da nádega, região de virilha, mas ele é na área genital, que é uma infecção herpética que a gente chama do vírus tipo 2, que tem um grau de agressividade um pouco maior, porque ele vem acompanhado de muita sensação de dor. Então, isso torna a doença extremamente incapacitante, às vezes para sentar, às vezes para se higienizar, e não deve ter relação sexual porque ela é contaminável, né? Passa de uma pessoa para outra. Claro. E nessa questão de que você acabou falando que ela pode estourar também por dentro da boca, seria a famosa afta ou não? Uma coisa, outra coisa, outra coisa? São coisas diferentes. Na verdade, a aftose, a afta, ela pode ser herpética. Ou não, ela pode ser uma afta traumática, ela pode ser uma afta por uma acidez alimentar, ela pode ser uma afta por refluxo. Então, tem outras características, não necessariamente herpética. Quando ela é por herpes, ela é bem exuberante, bem agressiva e geralmente infantil. Agora, falando em questão de sintomas, né? Você já acabou citando alguns durante a entrevista, mas quais são os principais e que as pessoas realmente têm que ficar atentas, né? Geralmente, antes de aparecer as vesículas, as bolinhas que definem o herpes, como eu falei, geralmente tem uma sensação de latejamento, uma coceirinha em algum ponto, tá? Isso é o que mais define a lesão herpética. Então, pode esperar. Se começa a ficar vermelhinho e coçar, em cerca de 48 horas a lesão, a bolinha começa a surgir. Então, quando é nessa região, ela geralmente vem isso, é vermelhidão, né, coceira e a formação das bolinhas. Quando ela é genital, ela já é acompanhada de mais dor, né, associada, mais ardência. Então, são características que definem um pouco mais. Agora, como é que é feito o diagnóstico, né? Porque, como você me citou, até chegar na consulta, muitas vezes a herpes acabou já até sumindo. É verdade. Você sabe que até uns anos atrás, isso a gente tinha bastante dificuldade, porque quando o paciente chegava ao consultório já tinha lesão. Mas o WhatsApp mudou tudo, né, meu bem? É verdade. Então, assim, a possibilidade de fotografar e trazer pra gente auxilia bastante. Não é uma maneira que a gente considera ideal, mas como a lesão herpética ela tem umas características que a definem muito bem, às vezes uma boa fotografia consegue fazer um diagnóstico e a gente consegue, então, presumir que seja a doença, por quê? Tem as características que definem, né? Quer dizer, a forma como ela apareceu, né? A maneira como ela evoluiu, né? E a intensidade com que ela aparece e a reincidência, lembra que ela aparece no mesmo local? Então, fica mais fácil de fazer um diagnóstico, sim. Muito bem. Nós já voltamos e na volta nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento. Não saia daí. Estamos de volta, o tema de hoje é herpes e eu estou recebendo a doutora Silvana, que está nos auxiliando nesse bate-papo. Bom, doutora, como eu prometi antes de a gente ir para o intervalo, na volta iríamos falar sobre tratamento. Como tratar a herpes, né? Então, se você consegue ter facilidade de identificar o que te provoca herpes, você já tem uma forma de tratar. Por exemplo, o paciente que tem tendência a ter herpes tipo 1, que é o herpes mais comum, ele sempre pode agudizar ou produzir a doença após exposição solar, como eu falei. Então, cuidar da exposição. Após uma dieta restritiva, cuidar de uma boa alimentação. E um dos alimentos que a gente sempre orienta o paciente a não consumir é o chocolate,
que é um alimento bastante consumido, né? O chocolate, ele contém uma substância chamada arginina, que compõe o chocolate, né? Que aumenta o grau de virulência, ou seja, aumenta a capacidade do vírus de se replicar, de se multiplicar e de fazer doença. Então, evitar o chocolate seria uma forma de tratar, tá? Então, assim, se você consegue identificar que o estresse é um provocador, quer dizer, controlar o nível de estresse também. Agora, se você vai entrar para o tratamento propriamente dito, que é o que o médico preconiza, nós temos desde só uma pomada que se aplica no local até uma medicação via oral que é administrada. Muito de como você define a necessidade do tratamento define do grau também de infecção. A primeira infecção, que geralmente é um pouco mais intensa, ela, de um modo geral, necessita de uma medicação via oral, porque ela vem acompanhada de muitos sintomas. Então, quando você inicia o tratamento via oral, você reduz, encurta esse grau de dor, de edema, de inchaço, né, de desconforto na primeira infecção. Agora, manter o uso da medicação via oral, às vezes é um esquema que a gente orienta o paciente quando as crises são muito curtas. E esses intervalos a gente define em média de 3 meses. Se um paciente faz uma nova infecção no intervalo menor do que 3 meses, ele é um bom paciente para fazer uma medida de prevenção da doença tomando medicações, além das orientações que se dá, né? Então, o creme tem que ser aplicado várias vezes. O vírus na verdade, ele se multiplica com muita facilidade o tempo todo, então tem que estar sempre passando o creme ali no local, sempre com a mão limpinha. Então, higiene, aplicação de um creme com frequência muito curta, a cada 3, 4 horas você tem que estar aplicando o creme, e medicação via oral quando necessário, e aí, quando necessário, tem que ser orientado por um profissional da área. Você acabou citando sobre a alimentação, né? Principalmente do chocolate. Nessa questão, a alimentação, ela pesa bastante quando a gente fala de herpes, doutora? Tem sim aqueles alimentos que podem acabar favorecendo, como existem aqueles que podem prejudicar? Isso. Então, assim, o chocolate é o que é mais conhecido de todos, mas castanha também é rico em arginina, também pode provocar, né? Mas o chocolate, eu diria que da prática médica é aquele que mais a gente pontua como sendo o mais prejudicial na produção do herpes, né? Às vezes a gente atende paciente que já há muitos anos não vinha tendo herpes, estava bem, né? A vida estava tranquila, não tinha nenhum nível de estresse que estivesse provocando, não teria nenhum comemorativo de causa, mas você vê o que apareceu depois da Páscoa, né? Que comeu muito chocolate, né? Então existe uma relação alimentar sim, mas eu diria que o que mais faz a tua resistência ficar boa é você ter um conteúdo alimentar bem orientado, com uma variedade de alimentação que possa sustentar a sua saúde, né? Sim. E aí esses alimentos que são provocadores a gente orienta a reduzi-los ao máximo, principalmente nas fases de crise. Agora, a questão do estresse, que hoje em dia é tão difícil diante da correria que a população acaba enfrentando, né, doutora? Agora, nesse ponto, né, por que o estresse acaba sendo um dos causadores, né? Na verdade, o nível de estresse, ele colabora para potencializar, produzir qualquer doença orgânica, né? Então, o nosso organismo ele é extremamente sensível e vulnerável a tudo e qualquer coisa, seja dentro de nós, seja ao nosso redor. Eu diria que o estresse é um dos fatores que hoje mais potencializam qualquer doença. Antigamente, os pacientes eu atendia no consultório, eles faziam a seguinte pergunta: doutora, a senhora acha que essa doença pode ter sido produzida pelo meu estresse? Aí a minha resposta eu diria que sim, poderia ter sido produzida. Hoje eu digo que não produzida necessariamente, mas potencializada. Ela pode agravar qualquer doença, mas eu digo qualquer doença. Se você está com dor de cabeça, se você leva um susto, a dor de cabeça aumenta. Se você está com qualquer doença orgânica, o estresse ele é um fator que amplia, potencializa e agrava qualquer doença, entre elas o herpes. Eu diria que o herpes seria um dos mais frequentes porque é muito fácil se contaminar pelo vírus, então é muito fácil o vírus entrar em reatividade, né? Então eu diria que o estresse seria um dos fatores que mais seriam provocadores de uma reativação da doença. Quem acaba tendo herpes, ele tem que... Como é que é conviver, né, com a doença, assim? Dá para ter realmente uma vida tranquila? Dá sim, porque na verdade é tão variável a forma com que ele se apresenta. Tem quem tenha herpes uma vez por ano, tem quem tenha herpes praticamente toda semana. Então, a maneira como o paciente vai conduzir a sua doença vai depender basicamente da maneira como ele as tem, né? Então, se a doença vem com muita frequência, ele precisa de uma assistência profissional, ele tem que ter uma condução de tratamento que possa prevenir a doença ou pelo menos alargar as novas contaminações pela doença. E se ele tem eventualmente uma vez por ano, eu diria que ele tem dentro do que é uma faixa considerada normal para quem tem o vírus, porque ele não é curável, né? Ninguém se cura do herpes tipo 1 ou tipo 2, né? Isso não tem cura.
Você tem controle, basicamente, pegando essas causas principais ou fazendo as medicações quando necessária. O que você tem é uma medida de prevenção, que a gente chama de profilaxia. Seria fazer um tratamento regular ou administrando algumas medicações que aumentasse a resistência orgânica ou que matasse o vírus quando ele se apresentasse, mas não tem, por exemplo, vacina. Nós não temos vacina para herpes tipo 1 ainda, está em estudo, mas ainda não tem. Nós temos por uma outra forma de herpes, que é o herpes tipo 3, que nós não falamos até agora, que é um herpes produzido por uma outra cepa viral, né? Certo. Que é uma reativação do vírus da catapora. Esse sim nós já temos vacina. Quais são as possíveis complicações que uma herpes pode ter? Herpes tipo 1, eu diria mais deixar uma cicatriz local, porque, como eu falei, ele reincide no mesmo ponto. Todo o processo inflamatório que acontece no mesmo ponto com muita frequência, ele acaba podendo sequelar o local. Então, deixar uma marquinha, uma manchinha, e isso às vezes incomoda um pouco o paciente. Então, eu diria que o herpes tipo 1 seria basicamente deixar alguma marca local. A herpes genital, na verdade, eu acho que é mais incapacitante, porque como ele é numa área de incapacidade mesmo até, de higiene, de relação, ou de sentar, ou de trabalhar, ou de andar, então isso eu acho que é um pouquinho mais triste para quem as tem, mas tem tratamento por fazer. Agora a questão da prevenção, doutora, porque é tão esperada, principalmente pelos pacientes, para evitar, né? Porque não existe nada melhor do que a gente poder prevenir para realmente não ficar doente. Agora considerando que a gente está entrando no verão já, para quem tem herpes, que é muito frequente, após exposição solar, então usar filtros labiais, né? Produzir sombra no rosto seria uma maneira muito importante, né? Quer dizer, botar um chapéu, um boné que possa fazer sombra na face, controlar o tempo de exposição solar, ter uma alimentação bastante adequada, né? Com certeza, e evitar os excessos, né? Que seriam os excessos tanto da alimentação desmedida e errada, né? Quanto fazer uma alimentação de pouco valor nutricional, diríamos assim, fazer uma dieta restritiva, porque é muito comum na época do verão, principalmente as mulheres, por serem vaidosas, acabarem fazendo uma dieta sem uma orientação de um profissional, e isso aumenta o risco bastante de qualquer outra doença, não diria herpes também. Agora, existe a possibilidade da pessoa acabar se contaminando ao utilizar um talher ou um copo? Acho que isso é uma dúvida bem comum, né? De uma pessoa que tem herpes. Existe sim, existe, mas essa possibilidade ela é bem remota, tá? Porque para que um objeto pudesse ter um conteúdo daquela bolha que fosse transmissível, seria uma coisa quase que automática. Eu estou com herpes, bebo, e eu estou com a fase ativa do herpes, que são as primeiras 72 horas, né? Certo. Então, se eu tiver nas primeiras 72 horas, beber um copo e você automaticamente pegar o mesmo copo, eu passar um batom e você usar o meu batom, eu beijar uma criança, aí os riscos acabam podendo acontecer se for naquele período de contaminação possível. Mas o interpessoal ainda continua sendo a maior forma de contaminação. Também. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, o tema de hoje é herpes e eu estou recebendo a doutora Silvana, que está nos ajudando a esclarecer um pouquinho esse assunto. Bom, doutora, agora a gente vai focar um pouquinho mais na herpes tipo 3, né, que é a zoster. Queria que falasse um pouquinho mais o que é essa herpes, né? Então, herpes zoster, na verdade, é uma forma de infecção que se manifesta no nervo. Né? Por isso que ela vem acompanhada de muita dor. Às vezes até uma dor incapacitante para mobilizar, né? Para se movimentar. Ele é uma reativação do vírus da catapora, portanto, quem tem o herpes zoster já teve catapora com toda certeza. Ninguém apresenta herpes zoster uma primeira vez sem ter tido algum contágio na época da infância. Então, o que acontece? Na infância, geralmente a contaminação é infantil, mas pode ser também numa outra faixa de idade, mas a pessoa faz todo aquele comemorativo da doença, que é a catapora, que a gente conhece bem, com coceira, bolinhas e tal, que pode ser sutil ou pode afetar todo um corpo. Depois que tudo isso acontece e a doença se resolve e a pessoa, na verdade, se cura da catapora, esse vírus ele se aloja no nervo e fica ali numa forma que a gente chama de latente. Latente é vivo sem fazer doença. E ele pode se manter vivo sem fazer doença por toda uma vida. Você pode ter tido catapora e nunca mais ter mais nada ao longo da tua vida inteira. Ou
ele pode, por algum motivo de baixa de resistência orgânica, ele se manifestar de novo, só que ele não vem mais sob a forma de catapora. Ele vem sob a forma de uma nova infecção, chamada herpes zoster, que contamina um nervo. O nervo é uma estrutura linear, como se fosse uma linha, né? Então você tem várias estruturas no nosso corpo. E ele comprometendo aquela área do nervo, ele faz toda uma estrutura de inflamação, vermelhidão, bolhas, com dor, e é bastante incapacitante para quem a tem. E pode ser em qualquer área do corpo. Você pode ter um herpes oftálmico, você pode ter um herpes malar, você pode ter um herpes no ombro, você pode ter o herpes torácico, você pode ter em qualquer área do seu corpo. Mas ele sempre vem do mesmo jeito, como se fosse uma linha, um cordão, que a gente chama popularmente de cobreiro. O cobreiro é o nome popular dado para uma infecção herpética que é chamada herpes zoster, né? Essa, de um modo geral, ela necessita de um caráter emergencial de tratamento, porque, como ele compromete o nervo, ele pode manter o nervo inflamado por um resto de uma vida, se não bem tratado. Então, são aquelas pessoas que, quando muda o clima, sente dor, né? Sente latejamento no local, você já não tem mais a doença na pele, mas o nervo que foi afetado pela infecção, ele mantém essa dor permanente. Então, quanto mais cedo você inicia um tratamento, menos sequela aquele paciente vai ter. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de tratamento emergencial, e eu vou te dizer que no meu consultório, na prática, as minhas secretárias são muito bem orientadas. Qualquer paciente que dá noções ao telefone do grau de emergência, que pareça que é um herpes zoster, ele é atendido no mesmo dia lá no meu consultório, porque eu considero isso um caráter emergencial. Como os pacientes são, de um modo geral, de mais idade, de um modo geral, né, a partir de 60 anos, então são pacientes cuja sequela é maior, porque ele já tem um nervo afetado pela própria idade. Claro. Então, se você não gerencia um tratamento o mais rápido possível, aí o risco de sequela é maior. E ele pode dar em pessoas com idade menor do que de 60 anos? Pode sim, pode sim. Não é muito frequente, mas pode dar, tá? Depende da imunidade do organismo, né? Se for um organismo que já esteja mais vulnerável, mais fragilizado por uso de medicações, né? Tem medicações que abaixam a nossa resistência e aí nos deixam com mais risco de fazer contaminações, entre elas o zoster. Pelo que deu a entender pela sua explicação, então, doutora, é bem diferente do que a catapora. A catapora, ela acaba dando no corpo inteiro, apesar de se manter o mesmo vírus, basicamente é isso, mas ela dá então numa faixa só do corpo. Numa faixa, e não, ela não contorna o corpo, ela pega uma área do corpo. Então você pode pegar um lado da face, um lado do ombro, um lado do tórax, mas nunca assim, os dois lados ao mesmo tempo, é sempre um lado ou outro. A gente chama da medicina isso de dimídio, uma metade. Então ele pega como se fosse um meio cinturão, né? Então a característica dele assim até torna ele bem fácil de ser feito o diagnóstico. O diagnóstico é feito em qualquer pronto de socorro, qualquer emergência, porque é uma coisa básica da medicina. A gente sempre vê, ao longo da formação, um herpes zoster no paciente. Então, não é só o dermatologista que faz diagnóstico. Tanto que eu, às vezes, pego o paciente que teve zoster e que já está todo conduzido por um profissional de clínica, de uma emergência de um hospital. Porque o tratamento ele é emergencial, então todos sabem tratar muito bem. E o que acaba causando? Porque você falou que pode causar sequelas, né? Mas o que acaba levando a isso? Na verdade, a maior sequela é a dor permanente. É a dor. A dor permanente, na verdade, ela pode se tornar realmente incapacitante. E aí a gente entra até com medicações antidepressivas, porque os antidepressivos às vezes têm uma ação analgésica, né? Então a gente não quer que o paciente acabe evoluindo de um jeito em que só uma medicação antidepressiva possa melhorá-lo, né? Existem até outras técnicas, às vezes até acupuntura no local, às vezes infiltração de uma medicação anti-inflamatória no ponto, mas eu diria que o mais importante quando a gente orienta e fala sobre as doenças é fazer com que ela seja o mais breve possível, né? Sim. Se ela aparece, vai logo embora e não deixe nenhuma sequela no local. Isso, quem faz é um bom tratamento. E trazer a lembrança também, né, que diferentemente do herpes tipo 1 e tipo 2, em que a gente ainda não tem uma vacina, o herpes tipo 3 já tem uma vacina, já está em uso. Então, a gente faz a indicação dos pacientes, todos os meus pacientes acima de 60 anos, eu faço encaminhamento para fazer a vacina para herpes zoster, justamente para que, se ela vier a acontecer, que ela seja mais breve com menos sequelas, né, diríamos assim. Ele não previne que apareça 100%, mas se aparece, ele aparece de uma forma bem mais sutil, bem mais suave e que vai embora mais rápido. Da mesma maneira que a catapora, né, doutora? Porque quando ela vem também, a mesma pessoa vacinada, ela vem mais leve, exatamente, né? É exatamente o mesmo conceito, exatamente. Agora, como que é feito o tratamento nesses casos, né, doutora? Porque você mesmo falou, tem que ser um atendimento rápido, né? Até para evitar esse sofrimento, né? Considerando que
tanto o herpes tipo 1, tipo 2 e tipo 3 são produzidos por vírus, são vírus diferentes, mas são vírus, não é? Certo. A forma de tratar basicamente é a mesma. O que define a diferença é a quantidade de antiviral que se dá. Então, o herpes tipo 1 geralmente faz um tratamento por 5 dias. O herpes tipo 2, que é o ginecológico, às vezes se estende um pouco mais o tratamento, às vezes por 10 a 15 dias, né? E às vezes se faz outras medicações também de assistência, como anti-inflamatórios. E o herpes tipo 3, que seria então o herpes zoster, já é um conteúdo de medicação bastante maior, a carga viral é maior, então ele vem com mais agressividade, então o que se toma de remédio é por mais tempo e mais quantidades por dia de medicação. Então, mas estão todas medicações antivirais. Muito bem. Bom, doutora Silvana, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço para você fazer suas considerações finais. Eu acho que, na verdade, quando a gente quer falar sobre saúde, a gente tem que ampliar a cabeça da gente em pensar como viver melhor, né? Então, o herpes hoje foi o nosso tema, é um tema bastante relevante, porque ele fala de infecção, e infecção é uma coisa que dá para prevenir também, mas eu diria que o mais importante é a gente viver bem e ter saúde, e para isso a gente tem que se alimentar, ter uma boa ingesta de líquido e procurar assistência profissional sempre que tiver necessidade. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Vamos para o nosso momento de reflexão? Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17, o Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá, tchau, tchau!